Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Descomplica Planacom, que foi pensado para nós falar sobre os negócios, empreendedorismo. E hoje nós contamos com o nosso amigo Lucas Carini para nós falarmos sobre o podcast de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Seja muito bem-vindo, Lucas, ao nosso podcast. E o sócio que vai me acompanhar hoje é o Diogo Rota. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. E hoje vamos falar aí com o Lucas sobre a LGPD, né? O que são essas letrinhas, nem mais essa sopa de letrinha que a gente tem nessa nossa legislação, né? Isso. E qual a obrigação das empresas tem que ir para atender a essa nova obrigação que o governo nos dá. Perfeito. Sim, pessoal, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, Spotify, YouTube, Facebook. Lucas, então, eu sei que tu tem várias especializações já sobre a LGPD. Explica para nós, eu sei que já faz um tempo que a lei está aí no mercado, já vamos falar mercado, que as empresas têm que se adequar. Explica para nós o que é, quais as implicações que a lei tem sobre as empresas. Dá um norte aí para nós começar o nosso bate-papo aí. Tudo bem, obrigado Fábio, obrigado Diogo pelo convite. Uma honra poder contribuir um pouco aqui com esse podcast já consolidado aqui na nossa região. Então, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma legislação que já está aqui no Brasil sendo discutida pelo menos desde 2018. Né? Entrou em vigor parcialmente em 2020, algumas sanções administrativas ficaram pendentes para entrar em vigor em agosto de 2021, e aí de agosto de 2021 para frente, essa lei está plenamente em vigor. E ela prevê algumas obrigações para as empresas, não só para as empresas, né, mas como para o setor público também, para se adequarem a essa nova legislação que prevê novos direitos para os titulares de dados, pessoas físicas, naturais, e algumas obrigações para as empresas em relação ao tratamento de dados. Então, só para nós entender um pouco aqui, o empresário vai ter que cuidar de dados sensíveis, pelo que eu entendi assim. E o dado sensível é a pessoa física. Então, eu como empresário, se eu tenho um cadastro ali, eu sou um comerciante, e tenho lá cadastro do Lucas e do Diogo. Como eu devo ter um cuidado, zelar isso? É mais ou menos por aí que a lei vai? Sim? Não? Exato, exatamente. Na verdade, a legislação ela faz uma distinção entre dados pessoais normais, vamos dizer assim, né, que seria CPF, endereço, RG. E aí, nos dados pessoais normais, vamos chamar assim, a legislação só chama de dados pessoais, né? Ela faz uma distinção e traz algumas questões sobre dados pessoais sensíveis, né? Que aí são dados atrelados à saúde do funcionário, do titular, são dados atrelados à filiação partidária, filiação a sindicato, opinião religiosa e assim por diante. E aí, não só o empresário, mas como toda pessoa ou empresa que trata dados pessoais, vai ter que seguir o que a legislação diz sobre tratamento de dados, né? Seguir os princípios da legislação, as bases legais de tratamento de dados, para cumprir essa legislação e poder alcançar esses direitos para os titulares de dados, né? Então, por exemplo, o e-mail de uma pessoa é um dado pessoal, né? E aí, um macete aqui, uma dica para entender muito bem o que é um dado pessoal. Muitas vezes um dado pessoal não necessariamente precisa ser o nome apenas ou o CPF da pessoa. É tudo que torna a pessoa identificada ou identificável, né? Então, por exemplo, vamos usar o exemplo lá do escritório, né? Advogado, quase careca, com barba, natural de Cacique Doble. Opa. Eu não falei meu nome, não falei meu CPF, não falei meu endereço, né? Então, eu dei alguns dados que são possíveis, através desses dados, identificar ou tornar identificável aquela pessoa. Então, o empresário ele precisa cuidar desses dados, tratar esses dados de acordo com a legislação, para que não haja um tratamento inadequado e uma violação à legislação. E que empresas que estão obrigadas a atender a LGPD são todas as empresas, não são? As pequenas estão liberadas? Que implicações elas vão ter se elas não atender a LGPD? Ótima pergunta, Diogo. Eu sempre trago como exemplo, então, o Código de Defesa do Consumidor, né? Por quê? Hoje no Brasil, salvo engano, a gente tem mais de 4,5 milhões de empresas. E aí essa pergunta ela é importante porque todo mundo vai ter que se adequar, né? Então, vamos imaginar a loja lá, a lojinha que tem 5 funcionários e a empresa que tem mais de 500 funcionários vai ter que se adequar? Em alguma medida vai ter que se adequar. Deixa eu fazer um parênteses. Não importa o tamanho da empresa. A lei é da micro a gigante. Não importa o tamanho da empresa e não importa o tamanho do órgão público também. Então, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo vai ter que se adequar à Lei Geral da Proteção de Dados, a de Passo Fundo vai ter que se adequar e as cidadezinhas do interior também. A grande, a pequena e a média empresa também vão ter que se adequar. O que acontece?
A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai ter que regulamentar algumas questões. Por exemplo, eu acredito que ela vai regulamentar a necessidade ou não de todas as empresas ter um DPO, ou encarregado de dados. Contudo, algum nível de adequação todas as empresas vão ter. E aqui eu resgato o exemplo antes do Código de Defesa do Consumidor. Vocês já devem ter visto no balcão das lojas um Código de Defesa do Consumidor sobre o balcão, né? Bem escondidinho. É o mínimo da adequação que aquela pequena empresa fez para atender os requisitos do Código de Defesa do Consumidor, ter um exemplar disponível para o consumidor na mesa. Então, assim, trazendo o exemplo para a LGPD, em alguma medida todas as empresas vão ter que se adequar. Então, por exemplo, lá no escritório a gente tem mais de 20 projetos em andamento agora de empresas que vão de um consultório de 2 a 3 pessoas a empresas que tem mais de 700 funcionários. Claro que a adequação de uma empresa de 700 funcionários não vai ser a mesma adequação de um consultório de 3 pessoas, né? Perfeito. Mas minimamente aquele escritório tem que se adequar, aquele consultório tem que se adequar para atender os requisitos da legislação. Agora, tu falando em consultório, empresa se adequar, provavelmente isso vai passar pelas pessoas, correto? Então, as empresas vão ter os seus colaboradores que eles, de uma certa forma, vão operar toda a normatização da lei de proteção de dados. Como que a empresa faz isso? Através de treinamento? Tem um treinamento contínuo? Explica para nós mais ou menos como que cuidado o empresário vai ter que ter para fazer isso. Vou lá e contrato o Lucas Carini lá para fazer e para montar para mim. Como é que funciona? Explica para nós assim na prática, beleza? Temos a lei, a gente sabe que já recebemos multa já, enfim, ou não. Como é que eu faço na prática? Eu, empresário, quero implantar. Qual é o primeiro passo que eu devo, assim, seguir? Então, tem uma frase que eu aprendi com a minha esposa, que é... ela é da área da administração de empresas, né? Então, que é assim... Vamos ver se eu me lembro agora, né? Que é a cultura como a estratégia no café da manhã. Isso é verdade. Tu é da área da administração, né? Como contador, eu já estudei administração também, né? Então, também aqui já. Então, o que acontece? Não adianta... contratar uma empresa para fazer um projeto de adequação, né? Contratar um escritório como o nosso para fazer um projeto de adequação, sentar lá a cúpula, a administração da empresa, fazer um projeto, coisa mais linda, no papel e poucas pessoas da empresa participarem. Esse projeto potencialmente não vai dar certo. Então, é necessário treinar todas as pessoas que fazem parte da empresa, né? De todos os setores da empresa. Se for necessário, realiza treinamentos setoriais, né, com uma linguagem que possa ser compreendido de acordo com a operação da empresa. Por quê? Se não trabalhar a mudança de cultura das pessoas em relação ao tratamento de dados, este projeto de adequação potencialmente não vai dar certo, né? Então, o treinamento das pessoas, o treinamento dos funcionários no âmbito de uma empresa é essencial para que um projeto de adequação funcione. Então, não adianta fazer um projeto de adequação, como a gente diz, para inglês ver, um projeto de prateleira, né? Sim. Faz meia dúzia de documentos e agora minha empresa está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso não é uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai em 3 pilares, basicamente, que é pessoas e processos, a parte da TI e a parte da documentação. É bastante coisa. E aproveitando que tu falou da TI, né? Porque a gente vê dados, a gente costuma ver dados físicos, né? Perfeito. E esquece da questão digital, esquece que a gente tá nas redes sociais, tá na questão tem sites para comprar produtos, né? Eu tenho notado que quando eu entro em algum site lá, ele me pede para aceitar cookies, né? Como que funciona isso na questão da TI, da tecnologia para nós como consumidores, como usuário dos dados pessoais, né? E para a empresa. A tua pergunta é ótima e eu vou dividir a resposta em 2 pontos. Primeiro, de fato, há talvez essa mística ou essa confusão em relação aos dados, né? Então, dado pessoal, né, o dado ele pode ser tanto físico como digital, né? Então, por exemplo, eu posso ter um papel sobre a mesa com dados pessoais, né? E se eu deixar aquele papel sobre a mesa, sobre a impressora, em algum local inadequado, pode haver um vazamento de dados, mesmo sendo dados físicos, né? Da mesma forma, o dado digital, né? Então, também pode haver vazamento de dados digitais. Em relação à questão dos cookies, isso é bem interessante porque a legislação, parece que agora veio uma legislação que vai proibir o tratamento de dados, muito pelo contrário. É uma legislação que diz como que as empresas devem tratar os dados pessoais, né? Então, quando eu entro num site ou num aplicativo e eu clico lá em aceitar a política de cookies ou aceitar a política de privacidade,
O que esta empresa está fazendo comigo, já que eu não assinei nenhum contrato, é solicitando o meu consentimento, e o consentimento nada mais é do que uma base legal para o tratamento dos dados. Que dados eu vou fornecer num site? Existem sites que com a política de cookies, por exemplo, eles fazem um mapa de calor da onde você posiciona o mouse, né? Para identificar onde as pessoas mais clicam naquela área, né? E aí é como se fosse antigamente o jornal, né? A página do rodapé direito do jornal é mais caro que do rodapé esquerdo. Por quê? Quando a pessoa folha o jornal, primeiro ela olha o rodapé direito, né? Inferior. Então essa parte é mais cara para colocar publicidade. Num site é a mesma coisa, ou num aplicativo. Onde as pessoas mais posicionam o mouse, eles geram um mapa de calor, né? E aquela região ali, quem quer anunciar o seu produto, num e-commerce, por exemplo, ela é mais cara. E alguns sites utilizam alguns cookies mais invasivos, digamos assim, que fazem um mapa de calor até do teu olho, onde você posiciona o olho na tela, né? E obviamente para fazer isso ele vai ter que ter acesso à tua câmera, né? E o que a gente faz? A gente não lê a política de cookies e aceita. Tem aqueles não aceita, parcial e total. Eu sempre vou no total porque eu já quero ver o site, nem leio nada também. Então, e esses cookies que o Diogo tá falando aqui, que daí às vezes tu entra lá, tu tem que se cadastrar, botar e-mail, enfim, para receber informações. Eu tô dando ok pro que ele pode usar meus dados pessoais, é isso? Ou não? Exatamente. E se você ler a política de cookies ou ler a política de privacidade, e se a empresa fez uma política de privacidade e uma política de cookies adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, lá vai estar escrito quais dados eles vão coletar e qual a finalidade e qual que é a destinação daqueles dados, né? Só que acontece, ninguém lê a política, né? Tu vai lá e aceita, né? Então esse é um problema que, de novo, a gente vai ter que ter uma mudança de cultura em relação ao tratamento de dados, à proteção de dados, para que a gente evolua para isso. Na cultura, e principalmente porque muitos programas que a gente tem que instalar, baixar no computador, principalmente nós que trabalhamos com a parte da contabilidade, vários programas da Receita Federal, tem lá as perguntinhas lá, e pergunta se tu aceita ou não, né? Mas se tu não aceita, tu não consegue seguir adiante. Perfeito. Né? E nesse caso, quando tu não consegue seguir adiante, é o posicionamento correto. Por quê? Porque se tu não fornecer o consentimento para que aquele sistema tenha acesso aos dados que ele precisa para oferecer aquele serviço, para o sistema funcionar, eles não vão ter uma base legal do tratamento dos dados. E sem uma base legal do tratamento de dados, você está fazendo um tratamento irregular. E aí, qual que é a principal base de tratamento de dados para as empresas? Geralmente é o contrato de prestação de serviço. E aqui o ideal é que ele não seja verbal, que ele seja escrito. Sim. E que no contrato, além de outras adequações que a empresa precisa ter uma cláusula específica de como que aqueles dados vão ser tratados pelas partes, né? Na questão dos documentos físicos ali que ficam em cima pela mesa, né? É difícil você pensar uma forma que você possa se proteger disso, porque hoje que eu tenho celular, eu bato uma foto, quem garante que eu inibo a bater a foto e enviar para outra pessoa, enviar para outro lugar, né? Como que eu posso me proteger dessas ações? Exato. Aí, o que acontece? As pessoas têm uma ideia, assim, que o vazamento de dados acontece assim, e claro, isso também acontece. Vem um hacker super sofisticado e vai invadir a minha máquina e vai hackear. Filme, né? Isso também acontece. Isso também acontece. Muito, né? Só que a gente vê na prática que a maioria dos vazamentos de dados nas empresas, claro, trazendo para nossa realidade, são comportamentos inadequados das pessoas. Vou dar um exemplo. Vamos lá. O e-mail. Os e-mails têm lá da pessoa, cópia e cópia oculta. A cópia oculta, ela foi inventada, né? Foi trazida para o e-mail para outras questões também, mas ela é para ser utilizada justamente para quê? Para que não haja um tratamento inadequado de dados. Vamos imaginar, a Planalcom precisa enviar um e-mail para todos os clientes dela com o mesmo assunto. O que ela vai fazer? Vai pegar o mesmo e-mail e vai colocar em cópia oculta. Por quê? Se eu colocar cópia normal, eu vou compartilhar o e-mail de todo mundo com todo mundo. E o e-mail, como a gente falou antes, é um dado pessoal, né? Então, assim, sobre a questão de papel, né? Eu tô numa reunião, fiz uma reunião com um cliente, terminou a reunião, tem uma outra reunião na mesma sala com outro cliente diferente. E eu deixo todos os papéis da reunião anterior sobre a mesa.
e esses papéis contêm, Dados necessariamente vão ter dados pessoais, sensíveis. né? Aham. Esse simples ato de deixar este papel sobre a mesa é um tratamento de dados que pode gerar um vazamento de dados se aquele outro cliente verificar aqueles documentos sobre a mesa. Então, assim, sobre o tratamento de dados, né? O pessoal pergunta, tá, mas o que é tratamento de dados? E eu costumo dizer que todo verbo, toda ação que você puder atrelar a um dado pessoal é tratamento de dados. Arquivar, imprimir, deixar sobre a mesa, acessar. É muita coisa. Então, assim, toda ação que tu faz com um dado pessoal é tratamento de dados. E aí tu imagina o potencial de vazamento que a gente tem no dia a dia, né? Lucas, agora tu falando tudo isso me veio na cabeça como é que funciona para nós implantar. Eu fiquei pensando na prática isso, sabe? Porque do que o Diogo falou, tu tá falando, é muito complexo. Não é algo que realmente seja de fácil implantação. Como é que funcionam os processos para implantar isso, assim, tipo, agora eu vou voltar lá, que a pergunta vou ser chata mesmo. Vamos na prática, eu vou lá, contrato. Tu vai fazer uma primeira reunião, como é que tu analisa processo por processo, como é que funciona na prática para mim poder ter, pelo menos assim, se vai que aconteça algo, eu consiga provar que eu fui atrás de processos que não poderiam ter acontecido esse vazamento. Perfeito. Como que eu me adequo, né? Como que eu isso. menos minimizo O risco. Exato. Essa palavra minimizar ou mitigar, ela é importante, né? Porque assim, às vezes o pessoal assim, vou fazer uma adequação e agora eu tô blindado em relação a vazamento de dados. Sim. Isso não existe, tá? Não existe, né? Tá meio assim, tipo assim... tu vai implementar e assim, primeiro, para implementar um projeto de adequação, você tem que analisar qual que é a operação da empresa. De maneira genérica, tá? Correto. Analisar a operação da empresa, construir um projeto adequado ou personalizado para aquela operação da empresa. Não existe copia e cola, quer dizer, no mercado existe copia e cola, né? O pessoal vende isso aí. Mas não existe uma adequação à lei de proteção de dados copia e cola. Eu não vou fazer a mesma adequação para a Planacon, que é um escritório de contabilidade, e para uma indústria que produz para-choque de caminhão. É uma outra operação, são outros setores, é um outro perfil. Então tem que ser um projeto de adequação personalizado para aquela empresa. Alguns projetos vão ter umas fases a menos, outras empresas vão ter mais fases de adequação. E de modo geral, o projeto de adequação a LGPD é melhoria contínua. Por que melhoria contínua? Vamos supor, a LGPD no Brasil não é tão recente assim, né? Mas se a gente olhar para a União Europeia, que tem lá a Lei de Proteção de Dados deles, que é a GDPR, eles estão desde 2016 nessa batalha. Né? E nesse meio tempo já vem muitas coisas que vão mudando. Então as empresas precisam acompanhar essas adequações, acompanhar essas mudanças para fazer as adequações, e é um processo de melhoria contínua, não tem um segredo. Vai ser contínua tanto na legislação e tanto na empresa, porque a empresa vai sofrendo a alteração dos processos, coisa, e eu tenho que prever que aquilo lá também vai influenciar até a equipe, né? Imagina assim, fiz um treinamento em 2023. 2024, mudou parte da legislação, eu tenho que treinar novamente. Né? Mudou a equipe, eu tenho que treinar novamente. Houveram alterações ou novas regulamentações na legislação. Eu preciso criar ou adequar os processos internos que eu tenho na empresa para atender aqueles requisitos novos da legislação. Então é um processo de melhoria contínua. Hein, Lucas, eu vou resgatar uma palavra que tu falou antes ali do controller de dados. Quem é essa pessoa, quem é esse controller de dados dentro de uma empresa? O que ele faz? Qual que é o papel dele? Que responsabilidade ele tem? Perfeito. A LGPD ela criou 3 figuras importantes. O controlador, o operador e o encarregado de dados. Que lá na GDPR é chamada de DPO, Data Protection Officer. Todo mundo no Brasil se chama de DPO, porque é mais bonitinho, né? É mais chique também. Mas a lei, se tu tá um Ctrl F na legislação, não vai encontrar DPO, vai estar lá encarregado de dados. Então o que acontece? O controlador de dados pode ser o CPF ou o CNPJ, mas geralmente é a empresa. Ela vai estipular quais são as regras de tratamento de dados dentro daquela empresa. Depois nós temos a figura do operador, né? Então vamos imaginar um cliente da Planacon, né? Ele vai ser o controlador de dados, ele vai fornecer dados pessoais, sei lá, dos seus funcionários, para que vocês façam, né, a parte da contabilidade dos funcionários. Isso. A Planacon, nessa relação, vai figurar como um operador de dados. Ela vai tratar os dados que a controladora captou, né? E aí tem a figura do encarregado, que mais ou menos, vamos imaginar que ele está no meio dessa relação, né? Então ele vai ser o responsável
pela comunicação entre a empresa, entre o controlador e o titular de dados, entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, as demandas chegam internamente para o encarregado de dados, que vai ter o papel de receber essas demandas, responder aos titulares de dados em relação aos seus direitos, e, enfim, e dar atenção a outras questões de tratamento de dados da empresa. Agora, tu falando em toda essa organização da lei, quem que fiscaliza isso no Brasil hoje? E aproveitando, quem fiscaliza, aí tu já pode entrar nas penalidades. Qual a penalidade que a empresa ganha? Então, foi criada uma nova entidade, uma nova autarquia, que é a ANPD, que é a autoridade... Como é o nome? ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ela tem um poder de fiscalização, assim como outras entidades, enfim, Anvisa, etc. E ela tem esse papel de fiscalização. Já tem sede própria, é uma entidade independente, já tem um regimento interno, já inclusive aplicou algumas sanções administrativas para empresas aqui no Brasil. Enfim, está em pleno funcionamento. Quais são as sanções administrativas que a ANPD pode colocar? São diversas, tá? Mas a mais famosa talvez seja a multa de até 50 milhões de reais por infração. Nossa Senhora! Ou 2% do faturamento, limitado a 50 milhões, ou 50 milhões de reais por infração. Pode ser menos, pode ser 1 milhão, 3 milhões, 10 milhões, 30 milhões? Pode, mas tem esse teto aí de 50 milhões, então é algo bastante sério. Além disso, tem outras sanções, que são igualmente prejudiciais para a empresa que for sancionada e que não estiver adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo, bloqueio parcial total do banco de dados. Isso é terrível para a maioria das empresas, para a operação. E talvez tenha uma que seja uma das piores, né, junto com essas que eu já mencionei, que é a questão da publicização, que é a empresa ser obrigada a vir publicamente divulgar que houver um vazamento de dados dos seus clientes. Isso é igualmente terrível, porque praticamente a empresa sai do mercado. Mancha o nome da empresa. Exatamente. E na questão de casos que tu falou que já a NPD já fez autuações, né? Tu teria algum desses casos para contar para nós? Preservando a identidade da empresa, tem um caso bem famoso aqui no Brasil, foi uma das primeiras autuações que tiveram, né? Repercussões, enfim. Que foi de uma construtora lá de São Paulo. E isso é um exemplo interessante para ilustrar como que é simples, né, fazer uma violação da legislação, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa complexa. A construtora vendeu apartamento, né? Internamente na construtora... Vendeu apartamento pro Fábio, né? Internamente na construtora, alguém entrava em contato com o escritório de arquitetura, né? E com a loja que vende imóveis planejados, me dizia o seguinte: olha, o Fábio comprou um apartamento, 3 quartos, uma cobertura, oferece lá um projeto para fazer a parte interna lá da arquitetura, e ligava para a loja e dizia assim: oferece um projeto de imóveis planejados. Foi só isso. Ocorre que este cliente que ficou sabendo disso, entrou com um processo judicial. Por quê? Porque quando ele forneceu os dados para a construtora, para a compra do apartamento, esses dados eles tinham uma finalidade. E finalidade é um princípio da legislação. Qual que é a finalidade? É para eu comprar o apartamento. O contrato. Comprar o apartamento, encaminhar financiamento, etc e tal. Ele não autorizou que a empresa, sem o seu consentimento, né, compartilhasse os dados com terceiros. Então, este compartilhamento com terceiros foi um tratamento de dados inadequado, descumpriu os direitos dele, descumpriu os princípios da legislação, ele entrou com uma ação judicial, né? E aí ele ganhou lá valor de indenização, e esta empresa ainda foi condenada a uma sanção judicial por cada contato que ela fez de todos os apartamentos que ela vendeu. Ocorre que essa empresa entrega milhares de unidades por ano. Tanto faça a conta do tamanho do prejuízo que ela teve. Me diz um negócio, diante de todo esse cenário que tu tá falando, assim, como é que tu vê hoje a questão de proteção de dados no Brasil? Tu acha que as empresas estão se preocupando mais? Ou é mais as empresas mais ligadas à tecnologia? Ou não tem relação ao tipo do negócio? É as maiores? Todo mundo tá preocupado? Mais ligado à saúde? Os escritórios de contabilidade, porque a gente tem muito dado lá também. Como é que tu vê o cenário, assim? O que cai para ti lá no escritório que tu tenha percebido, assim? Então, Fábio, eu vejo de uma maneira geral uma espécie de desconhecimento em relação à legislação. Já faz um tempinho, né? Já faz um tempo. Eu não vou aqui generalizar, obviamente, Sim. né? Mas quando a gente chega nas empresas para fazer
implementar os projetos, a gente percebe que são pouquíssimas pessoas dentro da empresa que têm conhecimento da legislação, e aqueles que têm conhecimento não têm conhecimento do potencial impacto negativo para as empresas que não se adequarem. Porque as sanções administrativas são muito altas. São pesadas, pelo que tu falou. Concomitante às sanções administrativas, os titulares de dados podem entrar com ações judiciais para buscar indenização, né? E o que a gente vê em outros países que já se adequaram é que os consumidores, os consumidores do modo geral e as próprias empresas, elas procuram fechar contratos ou consumir produtos de empresas que já estão adequadas. E aqui no Brasil, o que eu estou verificando com alguns clientes nossos já, e até às vezes esse é um indicador um dos motivos que eles nos procuram para fazer um projeto de adequação, é que as empresas que já estão adequadas, quando elas vão consumir serviços de outras empresas, elas fazem uma questão chamada que é a qualificação de fornecedor. E aí ela envia um checklist, chamado checklist, mas uma lista de perguntas, um checklist para a empresa para verificar se ela está adequada a tratamento de dados. Os bancos já estão fazendo isso, né? E algumas empresas que já estão adequadas também. A gente tem recebido de clientes já pedindo orientação como fazer também, né? Muitos fornecedores já estão pedindo, se tu está adequado ao LGPD, várias questões da lei para fechar o contrato com o cliente. E é exatamente isso, porque lembra que a gente comentou antes, a empresa que capta os dados, quando ela fecha um contrato de prestação de serviço ou contrata uma outra empresa para prestar serviço, vai haver um compartilhamento de dados aqui. E essa empresa que vai prestar serviço para contratante, né, vai ser aquela relação operador-controlador. Então, o controlador tem que estar sempre garantindo que o operador de dados esteja adequado à legislação para que cumpra com os princípios, os direitos que a legislação exige, né? No caso da LGPD, tem muitos casos que foge da alça do contador saber de como funciona a operação dentro da empresa. O contador não tem como auxiliar, né? Então, mais uma vez, a importância de buscar um profissional qualificado para fazer a implementação e numa dessas ele não tá perdendo o negócio ali para frente. Perfeito. E sem sombra de dúvidas, assim, talvez as áreas mais sensíveis, né, para ser redundante aqui, são aquelas que tratam dados pessoais sensíveis, obviamente, né? Então, educação, que trata dados de menores de idade, geralmente, a área da saúde, né? Mas o que a gente está vendo aqui são essas áreas que estão se adequando mais e principalmente aquelas empresas que já estão recebendo esses checklists, esses formulários para comprovarem que estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. O que vai acontecer ali na frente? Se a tua empresa não estiver adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, tu não vai conseguir prestar serviço para esses outros fornecedores, essas outras empresas, porque elas não vão contratar o teu serviço se tu não estiver adequado à legislação. Perfeito. Diogo, tem mais uma pergunta? Não, acho que seria isso, né? Mais uma vez enfatizar a importância da LGPD, né? Porque é um processo de adequação mesmo e que a gente está se adaptando, mas é que nem muitas leis que entraram, foram vindo e não existe essa de não vai pegar. Exatamente. Já tá pegando, né? E essa questão, eu ouvia um pouco isso no começo, né? Mas a partir do momento que houve uma emenda constitucional, acho que se não me engano a emenda 115, que incluiu lá nos direitos fundamentais, né? Junto com proteção à vida, dignidade da pessoa humana, o direito fundamental à proteção de dados pessoais, esse argumento de que isso não vai colar não tem mais, né? Porque já está lá previsto na emenda constitucional. Então, assim, e por que a legislação veio para o Brasil, né? Quando a legislação veio para o Brasil, mais de 120 países, se não me engano, já tinham uma legislação sobre a proteção de dados. Então, é uma questão estratégica para o país também, para atrair investimentos externos, né? Então, assim, vai começar a mudar essa questão de tratamento de dados no Brasil quando as empresas começarem a olhar isso não como um custo, né, mas como um diferencial, um investimento, né? Semelhante ao que tinha antigamente, né? Tem ainda até hoje, né? Vou fazer um ISO lá na minha empresa, para minha empresa ter um diferencial e tudo mais. Guardadas as proporções, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados também tem esse diferencial para as empresas. Né? Uma última pergunta aqui, prometo, última pergunta. E eu, como pessoa física, o que eu devo fazer para proteger os meus dados, assim, no dia a dia? Que eu devo cuidar o quê? Quando eu for numa empresa, quando eu for navegar em sites, assim, tem alguma dica para passar para nós, assim? Claro. Aí são duas questões. Uma, como pessoa física,
a lei nos criou direitos, né? Eu posso ter acesso, posso ter a confirmação, posso ter a correção, posso ter a portabilidade dos meus dados, enfim. Mas eu também, como pessoa física, posso violar o direito da outra pessoa física, né? Então, assim, eu sei que isso já é falado há muitos anos, mas, assim, a internet não é uma terra sem lei, né? Então, assim, vamos imaginar um exemplo mais banal possível, né? Tu tirou a foto de um colega dentro da empresa, né? E, sei lá, numa situação inadequada, né? E aí, sei lá, publica no grupo do WhatsApp, faz uma figurinha, né? A foto daquele colega é um dado pessoal. Por quê? E é um dado pessoal sensível, né? Porque dados biométricos são dados pessoais, né? E aí o nosso rosto, a biometria do nosso rosto também é um dado pessoal, né? Então, assim, às vezes é uma coisa banal, pode parecer banal, né? Mas você mesmo, pessoa física, vai estar fazendo um tratamento de dados inadequado, pode estar violando um direito de um outro titular de dados. E aí você, pessoa física, também pode ser responsabilizado judicialmente em relação a esse tratamento inadequado. É bastante coisa. Então, assim, é o que a gente já comentou aqui, talvez como uma palavra final aqui, fica aqui. Eu ia dizer pra ti, dá um recado final para os nossos ouvintes aqui, quem tá nos assistindo. O que tu daria como recado final, assim, ó, uma dica para nós, assim? É justamente essa questão de mudança de cultura em relação ao tratamento de dados, né? Então, existe uma legislação vigente no Brasil, existe uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para proteger esses dados, existe uma gama de direitos, existe uma gama de princípios e adequações que as empresas precisam tomar. Então, precisa haver uma mudança de cultura das empresas em relação ao tratamento de dados e nós também, de pessoa física, para entender os nossos direitos, para poder exigi-los quando for necessário e para também entender que a gente precisa cumprir os direitos da outra, no próximo, né, outra pessoa física, para que a gente também não possa ser responsabilizado. Lucas, quero te agradecer enormemente por vir falar para nós aqui, trazer várias informações importantes sobre essa legislação que já está atuando. E o que nem o Diogo fez a pergunta ali da questão das multas, é realmente importante para o empresário ficar ligado, ir atrás. Vou fazer um marketing aqui, pode usar o Lucas aqui, vou atrás do Lucas depois, tá? Te agradeço enormemente, tá, por vir aqui trocar as ideias conosco. Diogo, muito obrigado por participar desse bate-papo. Pessoal, então até uma próxima e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Até a breve.